Olá, turma! Eu me chamo Marília Castro e hoje nós vamos falar sobre as transformações químicas. Os materiais, eles podem apresentar diferentes composições, enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material. Outras levam à modificação de sua composição para originar novos produtos. Essas transformações, elas se dão da seguinte forma: transformações físicas e transformações químicas. No caso da transformação física, é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como sua forma, tamanho, aparência e estado físico, mas não vai alterar a sua composição. Como é que isso se dá? Nós temos aqui 3 exemplos. Amassar um papel, mesmo que você amasse, ele vai continuar sendo um papel. Quebrar um copo, o copo está quebrado, ele vai se transformar em vários pedacinhos, mas continuará sendo vidro. E lógico, a fervura da água, que mesmo passando de um estado para outro, no caso do líquido para o gasoso, ele continuará sendo água. Já transformações químicas são aquelas que alteram a sua composição, ou seja, seu material, produzindo um novo material. 3 exemplos: o apodrecimento das frutas, a formação de ferrugem e, lógico, a queima de um fósforo. Todos esses exemplos, eles vão deixar de conter essas propriedades e se transformar em uma outra propriedade, dando origem a uma transformação química. Quando se dá origem a uma nova substância, nós vamos ter origem também, lógico, a um produto. Esse produto se dará com a soma de 2 reagentes ou mais reagentes. Exemplo, temos aqui vários ingredientes para formar um bolo, que são os reagentes: manteiga, gema, clara, fermento, farinha, leite, açúcar, óleo. Nós pegamos todos esses ingredientes e eles vão se transformar em um produto. Qual produto seria esse? Um bolo cheirosinho e fofinho para nos alimentarmos. Como identificar as reações químicas? Podemos identificar essas reações através da mudança de cheiro, do sabor, da cor, da liberação ou não de calor e ainda também a emissão de luz. A combinação dos elementos químicos podem produzir tanto substâncias simples como substâncias compostas. Um exemplo da substância simples, nós temos o nitrogênio, ele é composto por apenas um elemento químico. E um exemplo de substância composta, o gás carbônico, ele é composto por 2 elementos químicos, o oxigênio e o carbono. Substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, que não sofrem reação de decomposição, são denominadas substâncias simples, ou seja, ela possui apenas um elemento na sua composição. Alguns desses exemplos, como vocês podem ver, as cores só tem uma cor, para exemplificar melhor. Então, é composto apenas por um elemento. Temos aqui o gás nitrogênio, o gás ozônio, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Já as substâncias compostas, elas podem ser decompostas, fornecendo assim novas substâncias de composição. Temos aqui como exemplos a água, o ácido clorídrico, o cloreto de sódio e o gás cianídrico. Como vocês podem perceber, as cores desses elementos, eles estão diferentes. No caso da água, por exemplo, ele possui 2 elementos, ele possui 2 cores diferentes. Já no caso do gás cianídrico, ele possui 3 elementos, ele possui 3 cores diferentes. Um exemplo do nosso cotidiano a respeito dessas substâncias, nós temos o petróleo, É um importante recurso natural utilizado na produção de inúmeras matérias do nosso cotidiano, É um material insolúvel em água e de origem fóssil, que leva milhões de anos para ser formado, sofrendo várias reações químicas. Exemplo simples e que é do cotidiano de vocês, da utilização do petróleo, seria no gás de cozinha e na gasolina.
O petróleo é uma mistura de diversos componentes. Para que nós possamos separar esses componentes, utilizamos a separação de mistura, destilação fracionada, que é realizada em refinarias. Como vocês podem ver aqui na imagem, né, a matéria-prima, né, que é o petróleo, aqui o óleo cru, ele começa numa temperatura bem quente e vai resfriando, vai indo para o frio para que possa ser utilizado em determinadas áreas do nosso dia a dia, como o gás de cozinha, o combustível, a parafina, o asfalto e vários outros. A destilação fracionada ocorre nas chamadas torres de fracionamento. Cada fração de petróleo contém diferentes componentes, os quais apresentam temperaturas de ebulição muito próximas. Aqui, como as refinarias. Aqui a refinaria Getúlio Vargas, localizada no Paraná. Na separação dos componentes do petróleo, obtém-se a nafta, uma mistura de compostos que, entre outras aplicações, é destinada à produção de materiais plásticos. Os materiais plásticos têm entre suas principais características a resistência e a durabilidade. Estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, né? Se, por um lado, esses plásticos trouxeram benefícios para o nosso dia a dia, eles também trouxeram malefícios. Como vocês podem ver aqui em algumas imagens, esses plásticos acumulados nos nossos ambientes, perto das nossas casas, nos mares. Bom, a durabilidade dos plásticos agrava o problema de descarte de lixo e causa diversos impactos ambientais. Por que isso? Porque o plástico ele dura cerca de 400 anos para se decompor. Como alternativa, os plásticos produzidos com derivados do petróleo estão sendo desenvolvidos os chamados plásticos biodegradáveis, que podem ser decompostos por micro-organismos presentes no ambiente. Um exemplo desses plásticos biodegradáveis é na utilização de plantações de mudas. Atividade. Como vocês podem ver, existem várias queimas ao nosso redor, né, que é a combustão. Então, eu quero que vocês respondam o seguinte: você sabe dizer algumas reações que acontecem em seu cotidiano, né? Relate e explique um pouco sobre elas. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo encontro.